E aí, meus amigos, beleza? Tô passando aqui para dar uma resposta sobre alguns questionamentos que eu tenho visto lá no @profgleidson no Instagram. Professor, não disponho de muito tempo, trabalho o dia inteiro. Como que eu faço para poder ir bem numa prova tendo pouco tempo para estudar ou quase nenhum? Bom, para responder esse questionamento, te convido a assistir essa videoaula. Vem comigo! Bom, meus amigos, começaremos esse vídeo falando uma coisa essencial. A primeira coisa que você tem que fazer para poder ir bem numa prova é saber o que mais cai nela. E eu vou fazer um top 3, talvez um top 4 aqui, no que diz respeito à prova da FUVEST. Primeiramente, eu fiz algumas observações em avaliações anteriores e eu pude notar que, de fato, a ecologia, da mesma maneira que acontece no Enem, na FUVEST também acontece. A ecologia é o carro-chefe da avaliação, é um dos itens que mais é cobrado, tá? Mas, se nós olharmos a quantidade de questões no Enem que cai sobre ecologia e a proporção de questões que caem na FUVEST, nós perceberemos que o número de questões de ecologia na FUVEST são menores, ok? Então esse é um detalhe, a primeira diferença que eu observei. Então, dentro de ecologia, segue a mesma receitinha do Enem. Impactos ambientais cai bastante, dinâmica populacional também cai, biomas também cai bastante e fluxo de energia. Tá joia? Então, estes 4 itens são aqueles que você deve dar uma revisada com maior frequência, tá bem? Agora, no segundo colocado, diferente do Enem, eu não trago para nós genética. A genética aqui ela é muito bem definida, ela cai bem menos do que se eu tratar, por exemplo, fisiologia humana. Fisiologia humana cai com maior incidência aqui na prova da FUVEST, tá? E só que tem uma coisa muito parecida com o Enem. No Enem, o sistema digestório foi um dos sistemas mais contemplados. E aqui também na FUVEST eu observei isso. Um dos itens mais contemplados na FUVEST também foi o sistema digestório. Só que aqui nós temos muito bem definido a questão de interação com o ambiente. E percebe-se também ali, comendo pelas beiradas, o sistema nervoso. O sistema nervoso é bem recorrente aqui. E também você pode colocar aí, eu acredito bastante, porque a FUVEST gosta muito de dialogar com o aluno sobre questões bem recentes que está acontecendo, o sistema imunológico, principalmente motivado um pouquinho a pandemia. Então, como funciona o mecanismo de ação e defesa do nosso sistema imunológico, como se procede com vacinas, os tipos de vacina, qual a diferença de vacina para soro, tá joia? E o tipo de imunização. Nós temos a imunização passiva, ativa. Bom, para poder facilitar os seus estudos, aqui no meu canal tem uma aula completaça sobre o sistema imunológico. Não deixe de conferir, tá bem? Em terceiro lugar, a genética. Eu, particularmente, gosto muito de incluir genética junto com biotecnologia, tá? Só que aqui na FUVEST, a genética ela é muito bem explorada da sua maneira mais pura. Não que não haja uma interação com outros assuntos, não. O que eu quero dizer é que a genética aqui, ela trabalha bastante a genética na sua essência. Principalmente, vamos dizer assim, se fosse uma fita tape, né? Acabei de entregar a idade também, né? Fita cassete, né? Ela tem o lado A e o lado B, certo? Então, aqui na FUVEST eles gostam muito de ver se o aluno realmente sabe genética. Então eles exploram bastante herança sexual, eles exploram bastante as anomalias genéticas, tá bem? Sem falar que, claro, não deixa de cair probabilidade, heredograma e um pouquinho das leis de Mendel também, tá? Então não deixa de estudar isso. A biotecnologia cai na FUVEST? Cai, mas percebe-se em um volume bem menor do que se tem no Enem. A biotecnologia aqui na FUVEST cai um pouquinho menor do que cai no Enem, mas não deixa de estudar, tá joia? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o que eu vi, por exemplo, na última prova, é a incidência de botânica. O reino plantae num todo. O reino plantae cai bastante aqui na FUVEST. Eu mesmo tenho uma playlist aqui no meu canal de correção da última prova da FUVEST e por ela você percebe que botânica também é bem explorado. Então, um trunfo aí debaixo da manga, não deixa de estudar botânica. Agora, uma observação que eu não posso deixar de fazer de maneira alguma, meus amigos.
a FUVEST ela tem um perfil de aluno que procede, que executa, que desenvolve a prova, não é verdade? E se você realmente quer ser aprovado na FUVEST, você tem que estudar tudo. Tem que estudar tudo. Principalmente se você deseja medicina. Meu amigo, se você quer fazer medicina, estuda tudo, tá? Não deixa nada fora da sua revisão. E também eu digo a mesma coisa para você que vai prestar um curso diferente de medicina, mas que ele é muito concorrido, tá? Em média, você tem que tirar percentuais de acerto na prova acima de 70%. E uma prova do que tem o perfil da FUVEST, isso exige muito do conhecimento do aluno. Então se prepare bem, ok? Bom, agora que nós sabemos o que de fato cai nas provas, o que mais é recorrente nas avaliações, qual é o meu primeiro passo? Bom, eu falo isso para todo mundo. O meu primeiro passo, eu tenho que conhecer o sistema do qual serei avaliado. E eu gosto muito de resumir isso com: qual é o conteúdo que cai na prova? Sim, existem muitas pessoas que estudam aí sem saber de fato que aquilo que está estudando vai cair ou não na prova só porque estava no ensino médio. Então, entre no sistema, seja no Enem, no INEP ou na FUVEST, entre no site desses dois órgãos, de acordo com o seu objetivo, e no manual do candidato, leia o conteúdo programático. No caso da FUVEST, fala programa, né? No caso do Enem, conteúdo programático. Então observa o conteúdo programático no caso de biologia, ou de todas as matérias, certo? Se você vai usar essas minhas regrinhas para todos os conteúdos, leia todo o conteúdo programático e já separa os assuntos que você vai estudar para você não estudar algo que não será avaliado. Conhecimento nunca é demais. Entretanto, para uma avaliação, se você estudar aquilo que de fato não vai cair na prova, é tempo útil perdido. A segunda dica que eu lhe forneço é: baixe o máximo de provas anteriores possíveis. Se você vai fazer Enem, entre no site do INEP, lá tem as provas anteriores, baixe todas que você conseguir baixar, baixe todos os gabaritos, e na FUVEST também. Baixe todas as provas anteriores. Por quê? Da mesma maneira que um jogador de futebol, por exemplo, ele da seleção, né, que aí os campeonatos são mais organizados, são mais chiques, eles fazem o reconhecimento do gramado antes. Você também tem que fazer o reconhecimento do seu gramado, ou seja, a prova. Então, se você desenvolve avaliações anteriores, você já sabe como que a questão é redigida, o peso do texto da questão, como o suporte é aplicado, como é utilizado o vocabulário, se é um vocabulário mais técnico, se é mais associativo, se tem mais inferência ou não, se tudo está bem implícito. Ou seja, você vai conhecer a prova da qual você irá prestar neste ano. Então, baixe as provas anteriores, desenvolva. Só que aí nesse desenvolver, eu quero puxar sua orelha. Eu vou puxar sua orelha. Você não pode fazer a prova trapaceando, cara pálida. Vamos lá, meu amigo, faz a prova direitinho. Sei, não sei. Se vai para chutar, chuta. Mas tenha muita honestidade com você nesse momento. Eu sei que você vai baixar o gabarito, não olhe o gabarito, não dê aquela espiadinha nele. Faça todas as provas que você puder antes. Eu, assim, falar tem um número mínimo, umas 4 provas já está de bom tamanho para você pegar a manha de como ela é formulada, certo? Depois que você fez estas 4 provas, é o passo que eu chamo de 2 em 1, que você vai conhecer a prova, você já estará iniciando o processo de formulação do seu roteiro de estudos. Agora que você resolveu as avaliações passadas, agora sim, pega o gabarito oficial que você fez o download e faça a devida correção. Após ter feito as correções, quantifique os seus erros e acertos. Isso é importante. É como se fosse uma estatística para você poder ter essa noção aí, certo? Agora que vem o pulo do gato, certo? Bom, nas provas que você resolveu, identifique, de acordo com o conteúdo programático, o conteúdo de cada questão. Isso aqui foi ecologia, impactos ambientais. Isso aqui foi ecologia, biomas, aqui ecologia, sucessão ecológica, e por aí vai. Fisiologia, sistema digestório, etc, etc, etc. Então identifique o tema, o conteúdo da questão, certo? Porque ele vai ser útil para você nos seus estudos. E agora você vai pegar o seu caderninho de estudos, lá na sua primeira folha você vai fazer
um traço na vertical para poder ter duas colunas, ok? E lá em cima você vai colocar dois títulos. O primeiro título, questões que acertei. E o segundo título, questões que errei. Uma vez que você identificou os temas de cada questão, redija, de acordo com o erro e acerto, o tema de cada questão. E aí você começa a edificar o seu primeiro roteiro de estudos. Aí você pode se perguntar, ok, professor, já entendi que eu tenho que fazer as provas anteriores para eu poder me familiarizar, né, com o sistema de avaliação, tenho que executar a prova também para poder entender o que eu já sei, o que eu ainda não sei, identificar erros e acertos. Tá, mas aí, eu tenho pouco tempo, cara. E aí, como que eu vou estudar? Rapaz, eis o calcanhar de Aquiles de todo estudante. O cansaço sempre vai falar mais alto, em tudo. A vontade de sair, a vontade de confraternizar. Tudo bem que o vídeo hoje está sendo gravado na pandemia, então sair não é muito indicado, né? O bom é a gente continuar no isolamento social, então utilize isso a seu favor, né? Já que eu não posso sair, deixa eu manter o foco no meu objetivo futuro, porque se hoje eu não posso curtir a vida, eu vou estudar para que lá na frente eu possa curtir a vida. É uma decisão inteligente. Bom, mas você pode pegar, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer, um cidadão brasileiro comum. O cidadão brasileiro comum acorda em torno das 6 horas, em média, pega o busão às 7 para poder estar no serviço às 8. E ele trabalha das 8 às 17 ou às 8 às 18. E está em casa novamente às 19 horas, né? Isso aí depende de cada realidade, de cada localidade, tudo bem, eu sei, não vai me tacar pedra, mas aqui em São Paulo o sujeito passa 5 horas no trânsito. Eu sei disso, galera, mas eu estou falando em média, Bom, supondo que um cidadão chegue em casa às 19 horas, ele vai se despir de toda aquela parafernália dele de trabalho, tomar um banho, comer alguma coisa, e das 20 horas até as 22h30, 23 horas, ele tem ali em torno de 2 horas e meia a 3 horas de estudo fluente. Então, se organize. Se de segunda a sexta esse é o seu tipo de rotina, utilize o tempo que você ficaria na frente da televisão assistindo uma série ou mexendo no celular o tempo inteiro, utilize para estudar. Se você tem tempo para o celular, você tem tempo para estudar. Se você tem tempo para a TV, você tem tempo de estudar. Então aproveite. Eu quero dizer em outras palavras que sim, você tem que se sacrificar. E esse sacrifício é por um período, não é a sua vida inteira. É um curto espaço de tempo que separa você entre o seu sucesso e o seu sonho, ou a vida inteira ficar falando que os outros tiveram sorte. Né? Então, você pode, neste caso, estar estudando nesse tempo. Então separe ali em torno de umas 2 horas, 2 horas e meia, e no seu final de semana, suponhamos que você trabalhe no sábado até meio-dia. Você vai trabalhar meio-dia, almoça 1 hora, 2h30 você inicia seus estudos até umas 18, 19 horas. Aproveite o sábado o máximo do tempo possível que você tem. Do domingo, a mesma forma. Talvez você goste muito de estar almoçando junto com seus familiares, eu recomendaria você estudar de manhã e um pouco da tarde. Mas já que você é uma pessoa assim de estar no seu convívio familiar o tempo inteiro, às vezes no domingo, dizendo assim dessa forma, deixe amanhã para você descansar, almoce com a sua família, em torno das 3 horas até as 8, 9 horas da noite, estude no domingo. Ok, professor, eu compreendi que eu tenho que usar o meu tempo livre o máximo possível, que eu tenho que ter empenho, dedicação, tenho que estar ali firme, não posso deixar nada tirar minha atenção. E aí, mas como eu vou montar o meu roteiro de estudo? Bom, roteiro de estudo é algo bem particular. Apesar de terem colegas aí que compartilham, eu estou estudando desse jeito, eu vou lá e sigo, a não ser que você tenha a mesma disciplina e empenho do seu colega e a tua rotina seja idêntica do teu colega, o roteiro dele não vai te servir. Pelo contrário, vai te desmotivar. Então, procure elaborar o seu próprio roteiro, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua disciplina. Isso é importante. Se respeite, tá? E seja verdadeiro com você mesmo. A partir disso, você vai conseguir ver virtudes em você que talvez achava que nunca existiria. Você vai começar nesta disciplina, conseguindo avançar em temáticas muito importantes. Mas eu queria elencar algumas dicas. A primeira dela, mãe de toda dica, nunca fuja das matérias que você tem maior dificuldade. Nunca fuja. Pelo contrário, sejam elas
as primeiras serem encaradas por você. Então coloque essas matérias nos primeiros horários de estudo. Por quê? Sua mente vai estar mais ligada, ok? Então, se na segunda-feira eu vou começar com biologia porque eu acho mais fácil, não, eu vou começar com matemática porque matemática está me pegando, tá? E falar matemática, eu vou deixar aqui um link no canal de um amigo meu muito fera, que é o A ao cubo. Esse cara é muito fera na matemática, muito voltado para o Enem, para vestibulares. Dá uma conferida lá se você tem dificuldade em matemática, ok? Então, estude a matéria que você tem maior dificuldade no primeiro momento, porque a sua mente vai estar desligadona, vai estar preparada para poder receber o máximo possível de informação. Separe um estudo de uma matéria em torno de, no máximo, 1h30 com ressalvas. Com ressalvas. 50% desse tempo você vai estar assistindo aula, videoaula, você vai estar lendo a apostila, enfim. E os outros 50% dessa 1h30 você vai estar resolvendo atividades, fazendo exercícios, referente ao que você acabou de estudar. Nunca assista a aula na segunda-feira e na terça-feira, aí eu vou fazer exercício sobre aquela atividade. Não. Vai lhe frustrar, muita coisa daquilo que você pegou já vai cair no esquecimento, então não. Aula estudada, atividade, ok? Então faça sempre esse tipo de roteiro no seu plano de estudo. Segunda coisa que eu gostaria de te falar. Nos seus finais de semana, que são os tempos que você está mais relaxado, mais tranquilo, faça o máximo possível de simulado. O que é simulado? São tipos de provas como se fosse o Enem valendo, como se fosse a FUVEST valendo. Entenderam? Então eu vou ensaiar a minha prova, que ela tenha duração de 4 horas, 4 horas e meia, mas que eu vou fazer o meu simulado, sem trapacear. E da mesma maneira que você fez para reconhecer a prova, depois que fez todo o simulado, contabiliza as questões que você acertou, as que errou, e faça uma anotação sobre esse seu primeiro simulado para que você possa, depois no segundo simulado, observar o seu progresso. É muito importante. Porque se você não avança nos seus estudos, é sinal de que ou você está furando com o seu roteiro de estudos ou que está estudando de uma maneira não muito eficiente. E isso precisa ser revisto por você. Ok? Terceira coisa. Essa aqui eu vou puxar a orelha, não é nem dica. Para com esse lance de ficar procurando na internet plataformas mirabolantes de que o professor X, A, B, C, D, ele vai me salvar e eu vou baixar a videoaula dele feito louco. Não, não faz isso. Se liga aqui no meu canal, é claro, tá? Em biologia se liga aqui comigo. Mas para de ficar baixando arquivo o tempo inteiro, o que eu quero dizer na realidade é isso. Para de ficar baixando arquivo o tempo inteiro na internet. É tempo útil de estudo que você está jogando fora. Pega uma boa apostila, defina, faz a pesquisa aí na internet, rapidinho, meia hora você vê uma boa apostila bem completa, baixa, compre ela se for o caso, e fique com ela. E fique com ela, estude com ela. E à medida que você perceber que uma questão contemplou algo e aquela apostila não trouxe essa informação, aí você vai no YouTube ou vai na plataforma do professor que você acha viável e pesquise sobre o assunto. É mais útil você fazer dessa forma. Não fique preso a acumular, né? Existem os acumuladores aí, né? De tranqueira, não seja um acumulador de material pedagógico, que às vezes não vai te tirar de lugar algum e não vai te levar para lugar nenhum. Talvez você tenha aí baitas materiais salvos no seu HD, mas você não está utilizando nada e está procurando mais ainda, então não faça isso, ok? Bom, meus amigos, eu espero que essas minhas dicas tenham sido esclarecedoras. Eu não estou aqui para vender fórmula mirabolante, estou aqui para ser o mais realista possível. Espero que você se dê bem nos seus estudos e, se caso as minhas dicas forem úteis para você, você perceber aplicando elas que houve um avanço, vai lá no Instagram, @profgleidson, me marca nos seus stories, será uma satisfação imensa tomar conhecimento do seu avanço, certo? No mais, nos encontraremos na próxima videoaula. Até lá!